Começamos a nossa gravação. Boa tarde. Nossa supervisão de hoje. Deixa eu só arrumar aqui o computador. Trazer um pouquinho, porque até a gente atualizar o computador, ontem fiquei sem ligar o computador, então um dia que a gente não manuseia o computador, ele já vai querer atualizar. Hoje nós vamos trabalhar um caso que foi enviado aqui para mim como uma forma aí da gente já estudando, tá? É um caso novo, a paciente é uma paciente nova, então nós vamos ter aí dois casos bem interessantes, tá? A Carla tá aí, né, Carla? Se você quiser, não sei se você tá com a anamnese, a única coisa que eu vou pedir, se você puder falar alguma coisa sobre a anamnese, eu só vou pedir para você não utilizar o nome da paciente, tá? Sim. Você pode usar outro nome, ou você pode falar número, enfim, o que você quiser, só não usa o nome dela mesmo, tá? O que que nós vamos fazer? Então, né, o primeiro passo que toda vez que nós vamos atender qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa, seja ela criança, seja ela adulta, seja ela idoso, independente do caso, por que que elas vieram, a idade, nós vamos começar com a anamnese. Lembrando, existem duas formas de fazer a anamnese. Uma é você entregando essa anamnese antes do horário, né? Se for no caso online, eu não sei se eu mandei o arquivo do online para vocês, mas se eu não mandei, eu já aproveito e mando hoje, tá? É, eu posso enviar isso antes, se for online, ou no presencial, pedir para chegar 15 minutos e responder. Outra forma, que aí eu aconselho vocês que estão iniciando, vocês próprios preencherem, tá? Essa anamnese. A anamnese, ela vai ter essa questão, quem atende crianças ali, o adolescente até não precisa tanto, mas a criança precisa a mãe responder também, tá? Então, existe a parte da mãe e a parte da criança adolescente, tá? Algumas informações que vão vir na amnésia, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes quem responde na amnésia, ou ela esquece, ou ela não lembrou, ou ela não quer falar, tá? Então, nós temos que entender que essas pessoas que estão vindo para nós, elas estão com algum comprometimento de saúde mental, certo? Então, nós precisamos respeitar esse. Então, às vezes você pergunta assim: toma alguma medicação? Daí a pessoa Então, não, uso contínuo, medicação desse. Eu acho que toma. Você coloca um asteriscos e não coloca informação nenhuma. Por quê? Porque tem gente que tem vergonha de falar assim: eu tomo carmesipina, por exemplo. O pessoal tem vergonha, porque tem gente que acha que é só quem tem problemas mais sérios, e não é, né? Sertralina, né? Que hoje boa tarde, Clarice. Sertralina hoje, que é muito comum as pessoas estarem tomando. Sertralina, ela vicia, né? Os médicos não falam isso, mas ela vicia, tem que tomar um cuidado muito grande. Então, as pessoas têm vergonha disso e elas acabam não falando. Então, aí, esses dados você pode ir, por exemplo, preenchendo durante as consultas. Uma coisa que é importante é saber se essa pessoa que você vai atender, ela tem crise de ansiedade que passa a ser crise de pânico. Por que que é importante saber isso? Porque como você vai estar trabalhando com essa pessoa, você pode ser um gatilho para ela e ela ter uma crise lá com você. Você vai fazer o quê? Para quem que você vai ligar? Para quem que você vai fazer? Claro que nós vamos ver hoje até aqui algumas técnicas para a gente desfocar. Na anamnese, essa crise de ansiedade, ela não está explícita. Não tem uma pergunta assim, você tem crise de ansiedade? Porque também é complicado. Você vai perceber na anamnese, certo? Então, a Carla, né, mandou para mim, eu já dei uma olhada na anamnese, e aí eu vou pedir para ela, se ela puder falar, né? Não precisa ser inteiro, Carla, alguns pontos que você acha relevante, falar o que você sentiu, e aí nós vamos discutir esse caso. O que é importante sempre lembrar: supervisão não é aula, certo? Qual é a grande diferença? A hora que vocês quiserem, vocês abrem o microfone e pergunta, licença, ou às vezes na ideia levanta a mão, mas enfim, é uma interação e é o momento de tirar dúvidas, certo?
Carla, com você lá. Daí você fala aí sobre a anamnese, ok? Uhum. Muito bem. Então, eu tenho o caso de uma menina de 9 anos, que vai fazer 9, né, em outubro, e vou dar um nome para ela aqui de Raíssa, tá? E essa menina, é assim, há tempos eu sei algumas coisas sobre a vida dela, né, que a avó veio me trazendo, e que conversando com a avó achou necessário que ela tivesse um acompanhamento. E aqui não tem psicanalista, aqui só tem psicólogo. Então, que ela precisava achar um psicólogo para acompanhar a neta dela, que ela estava preocupada. Aí o porquê? Porque essa menina, ela está sendo criada pela avó. Ela tem toda uma história de vida assim, bem difícil, né? O pai, que era pai, hoje se tornou mulher, se pinta, se maquia, se veste como mulher. A mãe morava até pouco tempo em Santa Catarina, vive nas ruas, vende poesias, agora ela está no Paraná, professor, está no Paraná vende poesias. Ela é uma mulher muito inteligente, segundo a avó, e dá para perceber assim, porque a menina também é muito inteligente, né? Então, assim, é uma realidade bem difícil e aconteceu assim, no início ela ficava muito distraída na sala de aula. Ela ficava olhando para cima, parada, e ali ela ficava e não copiava nada. Aí eu chamei a avó, nós conversamos e a avó me disse que ela tinha esse comportamento, né? Daí eu sugeri que procurasse um psicólogo logo no início. E a avó tentou, só que aqui pelo SUS é difícil, é muita gente, é muita coisa, e a avó não estava em condições. Daí a gente estava aguardando, e um dia essa avó chegou para mim e disse assim: Professora, você percebeu que ela mudou? Eu disse: Sim, ela mudou, agora ela está copiando as atividades, ela está fazendo. Ela disse assim: eu fiz uma conversa com ela, né? Eu conversei com ela e disse para ela que toda vez que ela fizesse essa atividade na sala de aula, e que ela fosse bem, eu daria um batom, alguma coisinha assim para ela, um gloss, que ela adora essas coisas de se maquiar. Ela disse umas coisas assim mais para criança, né? E daí disse que ela começou a chegar em casa com todas as atividades feitas, e a avó disse: Bom, agora nós temos que conversar, porque agora são todos os dias e eu não posso todos os dias estar te dando, né? Mas de vez em quando eu puder, é uma avó maravilhosa, é uma avó assim excelente. Ela conversa, ela explica, ela conta esse caso da filha dela, assim, né? Ela é bem sincera, ela é bem verdadeira, ela fala o que está acontecendo, né? Então, assim, a preocupação dela é muito grande com a Raíssa. E aí, o que que ela me trouxe? Daí, na semana do Dia das Mães, ali em maio, a menina entrou numas crises, né? E eu não tinha me dado conta que a gente iria trabalhar sobre o Dia das Mães naquela semana e que isso iria mexer, porque ela até então ela não viu mais a mãe dela. Ela não vê desde os 6 anos de idade. Ela não viu mais a mãe. E essa mãe também fazia 2 meses já que não entrava em contato e a avó estava desesperada, porque ela não tem celular, ela não tem nada. Tu não consegue contato com ela. Ela liga quando ela decide ligar, né? Então, assim, essa menina tá sofrendo muito. E aí essa mãe, essa avó falou para a mãe, né? Falou várias coisas quando a filha ligou, contou que a menina está sofrendo, que passou umas semanas bem tristes, triste, não falava, ela acabou indo para o médico também, com sintomas de que estava doente, não tinha nada, né? E ela tinha sintomas de febre, bastante assim, abatida, tanto que eu pedi para a avó que deixasse ela em casa naquela semana, depois dos outros dias, para ela poder, né, não ficar naquela conversa de, meu pai, minha mãe, as crianças querem contar, e ela ouvindo, e ela não tem referência, ela não sabe o que dizer, né? Então ela ficou assim, por mais que a gente fala, né, que pai e mãe é quem cuida,
quem cria, mas ela ouve os colegas, né? Ela ouve os colegas falando e todos têm. Então, imagina se colocar no lugar, né, dela. Foi bastante sofrido, então eu pedi para que a avó segurasse ela em casa nesses dias, porque eu vi que ela ficou muito doentinha, abatida, e daí eu disse, não, segura e depois que passar, daí a gente vai conversar. Depois que passou, daí então eu conversei com a avó e eu sugeri para ela que eu achava importante pelo fato do que tinha acontecido, né, com a menina. Eu disse, eu acho que ela precisa de acompanhamento porque daqui a pouco essa mãe prometeu novamente que vem, né? Há poucos dias, quando entrou em contato, depois de 2 meses, prometeu que vem. Daí eu disse assim, mas quando que ela vem, vó? Não sei, não sei. E a menina tá aguardando a mãe. Então, assim, ó, vai ter mais um, né? Eu sei que estamos em maio agora, né? Mas olha quanto tempo de aula ainda ela vai ter dentro de uma sala de aula. E ela já vem sofrendo com essas questões, né? Então, assim, é bem complicado e por isso até que eu sugeri que a pequena ali fizesse acompanhamento, que a gente fosse observando ela, né? Para mais tarde não estar desencadeando alguma coisa, né? Porque a mãe também, a mãe é usuária, né? E É. ela não viu mais a mãe e diz que a mãe tem muita tatuagem no rosto, diz que está transformada. Diz que está transformada e assim eu não sei como ela vai reagir quando ela vê a mãe dela, né? É. Então é bem E, complicado. e você fez a anamnese Sim. presencial? Que que você sentiu? Presencial. Que você sentiu da avó na hora das perguntas, assim? Você sentiu, você falou uma coisa bem importante, que ela é muito aberta, muito sincera. Muito. Isso é um ponto fundamental para nós, gente, tá? A gente vai sentir nos pais, né, nos responsáveis quando faz a anamnese, essa sinceridade. E eles vão falar, e às vezes a gente fica um pouco chocado com algumas coisas, assim. Ah, porque o pai, eles usam o vocabulário muito, seu pai é um vagabundo, que nem esse caso, né? O pai, na verdade, é um trans, né? Se a gente for usar a terminologia correta, ele é trans. Mas ele vai usar a forma pejorativa que ela fala. Ah, é viado, virou mulher, sem noção. Isso é interessante a gente observar, porque são pessoas que usam vocabulário com você de forma que eles usam sempre. Isso é vínculo. Isso quer dizer o quê? Ele está confiando em você. Quando tem um pé, sabe, meio que segura. Ah, porque a mãe, então a gente não sabe direito. Ah, ela sabe, mas ela não quer falar. É porque ela não ainda criou vínculo. Isso é importante, tá? Uma coisa seríssima neste caso específico aí, e eu quero que vocês anotem em algum lugar, todo mundo aí. Por quê? Entre 6 e 11 anos, até a puberdade, na verdade, eles estão numa fase extremamente difícil psicossexual, que é a latência. A fase de latência, eles se recolhem, né? Eles têm um problema seríssimo com o sexo oposto, né? Então, as meninas criam o grupo das meninas, né? A gente brinca que é o clube da Luzinha, e os meninos criam o clube do Bolinha. Eles não se misturam, é muito difícil. Quando eles têm um amigo ou uma amiga, e é interessante falar isso, gente. Quando você tem uma amizade verdadeiramente nesta fase, é uma amizade para a vida toda, quando o sexo oposto. Isso é muito legal. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: tem como você ser amigo de uma mulher, sendo homem, e vice-versa? Eu falo: é a melhor amizade. Só que é a amizade mais difícil, porque a sociedade interpreta errado. Essa amizade, ela só vai acontecer nessa fase. Então, ela está na fase latência. Isso é um ponto. O que que isso significa? Ela não se reconhece como mulher. A latência é isso. Ah, então ela deixa de ser mulher? Não, não deixa, ela continua, só que ela não tem o lado mulher da sexualidade, da questão sexual. Ela não sente desejo por um menino, ela não vê os meninos bonitos, elas vão bater nos meninos, elas vão brigar, se tiver que pegar na mão é um problema. Isso a gente vê muito quando tem atividades aí de festa junina, por exemplo, danças. Eles não querem, tanto o menino como a menina. Só que, o que que eu pedi para vocês anotarem? É nesta fase que eles buscam o quê? Referência.
Infelizmente, algumas dessas crianças, elas só têm a referência na escola. Aí vem a dificuldade da escola nessa fase ter muitas mulheres, que 99% são mulheres que estão nesta fase dentro da escola. Porém, então ela vai pegar uma referência de mulher, os meninos vão ser homoafetivos. Não, não é isso. Mas eles vão pegar os traços de quem eles mais convivem. Eles vão pegar atitudes de quem eles mais se identificam. Porém, eles precisam dessa base que são os pais. No caso desta menina, da Raíssa aí, que é um pseudônimo que nós colocamos para ela tem uma dificuldade, porque nós chamamos, né? Eu faço essa pergunta às vezes para as pessoas adultas. Nós podemos matar uma pessoa em vida? O que vocês acham? Podemos. Só que assim, quem que está matando quem aí? Os pais que estão matando, o pai, né, nessa questão aí de gênero, de gênero não, de orientação sexual, que ele, né, mudou, quem que está matando quem? Porque você mata sonhos, você mata amores, você mata, enfim. Quando você mata alguma coisa, geralmente você faz nascer outra. O que que vai nascer? Ela está exatamente nesse ponto. Ela está num processo que ela precisa matar o quê? Ela precisa matar. Aí, o que que nós vamos trabalhar nesse caso, cara? Nós vamos ter que trabalhar o luto para ela, porque ela vai precisar matar o pai, figura pai masculina, homem, e ela vai ter que entender que isso difícil pode voltar atrás? Claro que ele pode. Se viu que hoje, até na internet, essa semana estava um caso bem aí, que a menina era trans, agora ela voltou a ser menino, que um processo, e uma polêmica enorme diante disso. Gente, isso pode acontecer sim. A questão de orientação sexual, você não é a orientação sexual, você está na orientação sexual. É diferente. A Carla, professora, sabe disso. A gente fala assim: eu não sou diretor, eu estou diretor, né? A orientação sexual é a mesma coisa. As pessoas estão na orientação trans, elas estão na orientação afetiva. Elas podem passar uma vida inteira? Podem, sem problema nenhum. Só que se ela quiser, ela própria, não é a sociedade, não é o pai, não é a mãe, não é o pastor, não é ninguém, é ela. Se ela quiser mudar, ela pode mudar. Vai ser fácil? Não vai, mas pode, tá? Neste Professor, caso, fala. eu só queria levantar uma questão. A avó sabe disso, mas a neta não. Hum. A Raíssa não sabe do pai. Perfeito. E aí tem essa questão que você veja bem, a dúvida. Só que, vocês já pararam para pensar que algum momento ela vai saber, e talvez ela saiba da pior forma possível. Ou alguém maldoso chega e fala para ela, vai tirar sarro, vai, né, tumultuar, ou ela vai assim no momento despreparada. Então, primeira coisa que precisa fortalecer essa avó precisa contar para ela. Inclusive, pode ser contado em uma sessão, por exemplo, com você mediando, porque ela vai entrar no choque. Nós vamos minimizar isso? Nós não vamos minimizar, não pode. O que que é minimizar? Não, mas isso é comum hoje. É uma fala que nós não podemos ter. O que que nós vamos falar nessa hora? Eu não posso dizer que vai ficar bem, Raíssa, eu não posso dizer que vai ser fácil, eu não posso dizer que a sua vida vai ficar muito melhor. Sabe o que eu posso dizer para você? Que eu tô aqui para você falar, para você brigar, se você quiser xingar, eu tô aqui. Porque se eu minimizo, porque eu poderia falar assim: veja bem, Raíssa, você vai ter uma pessoa que está feliz do seu lado, porque ele optou. Eu estou trazendo para ela o quê? Uma informação na fase de latência que ela vai pensar assim: para eu ser aceita, eu também tenho que ser trans. É no inconsciente. Então, quando eu falar para ela, e também nós não podemos falar para essa criança que assim, isso é a pior situação do mundo, ou isso é comum, todo mundo faz. Nós vamos nos abster de dar qualquer informação para ela. O que que ela precisa entender, e aí ela vai criar um vínculo com a avó, nesse ambiente seguro que foi falado, e com o terapeuta, no caso com a Carla, por quê? Porque é a única coisa que você vai dizer: eu estou aqui.
Porque ela vai decidir o que ela vai sentir. Ela pode sentir ódio, ela pode sentir raiva, ela pode sentir nojo, ela pode sentir vergonha, e aí eu vou dizer assim: "Que bom, porque ela está colocando o sentimento". Ou simplesmente ela vai travar, e geralmente nessa idade eles vão falar assim: "Ah, eu já sabia", ou "Não vai fazer diferença para mim". E isso é mecanismo de defesa, se fecha. Tudo bem, muda de assunto e vai. Lá para frente vai falando, tá. Mas vai ter que trabalhar o luto. Por quê? Porque essa menina, ela perdeu o pai e perdeu a mãe. Lembrando que nós, quando nós falamos em luto, nós achamos que o luto é só quando a pessoa morre e a gente vai lá e enterra. Esse é o luto natural ou normal e que nem é tão difícil de viver, porque a gente passa por esse processo. Agora, o luto, quando nós perdemos, aí a Carla falou uma coisa importantíssima. A gente sabe que pai é quem cuida, certo? Porém, existe uma questão social. Só que no caso dela, ela não teve o corte que a gente fala, não rompeu. Ela está com a avó, mas ela tem pai e mãe. E aí o que que subentende? A avó está cuidando por um período de tempo. A avó não é a mãe dela, a avó é a avó. E aí, essa teoria que nós trazemos que o pai é quem cuida, ela meio que cai por terra, porque ela está com a avó, ela sabe que é a avó, mas ela sabe que a mãe está em algum lugar e que o pai está em algum lugar. Eles não romperam com ela, eles não, né? E aí vem esse processo que é torturante. A minha mãe vai vir. Quando? Hoje? Amanhã? Semana que vem? Mês que vem? Ou no Natal? Isso tortura, porque você espera o tempo inteiro. É terrível isso. Então, isso tem que fazer. Aí vocês vão perguntar, e até eu vou me adiantar e vou perguntar para vocês, porque eu não sei responder. Como que eu trabalho luto nesse caso? Me digam aí, como que eu vou trabalhar luto para essa menina sabendo que a mãe daqui a pouco aparece? Como que eu trabalho? E agora? E agora? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Alguém tem alguma ideia? Alguém quer abrir o microfone? Gente, vocês podem falar, tá? Ninguém tem nenhuma ideia? Pense bem. Nós não podemos trabalhar o luto como luto às 5 fases, que seria, né, a Mas aqui negação, a também não pra ela, entendeu? raiva, a barganha. Opa, alguém abriu o microfone? Eu vi o outro no máximo das pessoas só pela. Eu vi que não era poucas pessoas, daí confundi, né? Acho que a Patrícia abriu. Você quer fazer uma pergunta, Patrícia? Eu fechei esse microfone, eu não sei se você abriu porque você. Enfim, se for a pergunta, você abre novamente, tá? Então, eu não posso fazer as 5 fases da forma correta, porque a mãe dela está viva e o pai dela está vivo. Em qualquer momento eles podem chegar. Aí seria um choque muito maior se eu trabalho essas fases e de repente a pessoa chega. Imagine você imaginar que a pessoa morreu, de repente a pessoa chegando. Isso causa um transtorno absurdo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar a primeira fase da negação de uma forma tranquila. O que que é negação? Ela já está vivendo, porque ela nega para ela própria que o pai e a mãe não estão com ela. Como que ela nega? Ela está esperando o pai e a mãe. E ela está no momento transitório com a avó. Então, e por isso que ela se fechou, por isso que ela não faz, porque a forma que ela tem de chamar a atenção é não fazendo. Vocês viram uma técnica da avó, que é uma técnica muito boa, mas tem que saber lidar com ela, porque senão ela fica muito pesada. A gente chama a técnica da troca, né? Funciona muito na latência, a troca não funciona na primeira infância, tá? A troca na primeira infância, ela é péssima, péssima, até 5 anos. Não existe troca com 5 anos, porque eles vão trocar com você o tempo inteiro, eles vão ficar mal educados, inclusive. Na latência, de 6 a 11, a troca é muito boa. Então, a avó falou assim, ó, se você fizer atividade, eu vou te dar algo que você quer, um gloss, por exemplo. Aí você tem que pegar o que eles gostam. Aí ela fez, mas não é todo dia. Então você vai falar assim, ó, se você fizer, não tiver reclamação, você tiver fazendo atividades na semana, aí ela dá uma aumentada. Eu posso fazer. E aí você vai colocando essas regras em tempos maiores, né?
Você pode colocar, por exemplo, uma coisa que funciona muito, inclusive até em sala de aula, Carla, isso funciona muito com a turma inteira. Você ter as professoras de primeiro quinto são maravilhosas, elas têm ideias fantásticas. Mas como você tem um caso específico na sua turma, você trabalha a valorização. Só que a valorização não por meritocracia, porque nesse caso ele vai ser complicado, mas por tentativa. O que que é tentativa? Ah, todos se comportaram. Vamos fazer um cartaz de estrela, vamos fazer um cartaz de emoji. Eles amam emoji, né? Uma época, eu comprei uma folha dava aula para o sexto ano, né? Nunca dei, fazia muito tempo que eu não dou aula primeiro ou quinto, mas o sexto, eles amam isso. Eu comprei uma folha e imprimi essas de adesivo e a gente tinha os emojis. E aí a gente fez por grupos. Então, cumpriu as regras, ganha um emoji de feliz, de não sei o quê. E aí você valoriza e você começa a criar vínculo com a turma diferente. E também tem o emoji da tristeza, que não conseguiu cumprir. Mas por quê? Porque não fez, porque brigou, porque não trouxe o caderno, porque não emprestou o lápis pro colega, porque pegou o lápis sem. Aí você trabalha o que? Valores, mas neste caso dela, o que que vai trazer? Eu tenho outras pessoas. Eu não preciso tanto do meu pai para minha mãe. Ela começa a criar referências. Alguém aqui de vocês pode só levantar a mão aí. Tem algum amigo que é mais que amigo, que a gente fala, que às vezes é quase seu pai, quase seu irmão, você fala assim, ah, hoje eu tô legal, que a pessoa vem. O que é essa aí? Às vezes é da escola. Alguém tem amigo da época de escola ainda? São umas amizades diferentes. Às vezes a gente fica anos sem ver a pessoa, e quando vê, a gente lembra de tanta coisa e tá, né. Então vai muito, muito isso, tá. O que eu não entendi ali, Cleonice, temos que se você quiser, pode, você decide. Se você quiser, é legal que você vai desenvolvendo, você vai colocando na prática. E você pode ser social, ou pode ser social é o quê, gente? O que que é clínica social? É você cobrar um valor mais baixo, tá? Aí 10, 15, 20, R$ 30. Por que clínica social? Porque a clínica social não é gratuita. Por que que não é gratuita? Eu não sei se eu já falei isso para vocês na aula, em algum lugar. A psicoterapia, independente de qual ela seja, não pode ser gratuita, porque ela não tem o mesmo efeito. Porque as pessoas banalizam isso. Criança ainda, você pode até fazer trocas com criança da consulta, sabia? Como assim? Ah, ó, seguinte, eu vou atender você, mas você vai ter que me pagar. O que que elas vão falar? Primeira coisa, eu não tenho dinheiro. Tá, mas você não ganha nenhuma moeda? Aí você pode fazer, traz o seu caderno. Eu faço muito isso na clínica. Traz o seu caderno da semana para mim. Eu vou dar uma olhada, conforme for. Aí eu falo, mas a minha mãe não tem muito dinheiro. Se tiver perfeito o seu caderno, perfeito dentro da questão da criança, óbvio, né? Você não vai exigir nada também além. Mas se você fez todas as atividades, tiver um visto da professora, um carimbinho, alguma coisa, eu vou dar um desconto para sua avó. Só que, claro que isso é só estratégia. Aí eles trazem o caderno, aí eu falo, vó, ou pai, ou mãe, parabéns. Essa semana a consulta vai ficar super barato, porque ele cumpriu todas as regras que eu coloquei, fez todas as tarefas, ele está perfeito no caderno, tem um elogio no caderno dele, o dinheiro que se ia gastar com terapia, você pode comprar um pirulito, comprar um sorvete, um algodão doce. Agora, se ele não cumprir as regras, aí a consulta vai ficar mais cara, aí esquece doce, bala, porque não vai ter, porque não tem dinheiro, tá? Na outra semana, eles chegam com o caderno, eles chegam com a atividade. Então, o que que eu estou ensinando para eles? Que tudo tem preço, mas tem muita coisa que tem valor. Valor é diferente de preço. Valor é muito melhor do que preço. Então, vocês podem fazer isso, né? Uma coisa, por exemplo, vocês podem, não é aconselhável nós atendermos pessoas da nossa família, por questões de vínculo e tal. Mas, o que que é família? Seria os mais próximos que você convive com eles. O filho de um sobrinho. Opa, já está um pouco mais longe. Não sei o quê. Tem gente que atende o vizinho, por exemplo, filho do vizinho, filho do. Isso dá para fazer porque vocês estão desenvolvendo, certo? Então pode fazer isso aí.
cobra R$ 10, cobra atividades, cobra, né? E aí vai, certo? Então, nós precisamos trabalhar essa questão aí. Outra coisa que é muito importante, neste caso específico, é a gente trabalhar esse processo do luto que nós estamos falando da raiz. Como que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos trabalhar de uma forma lúdica, dizendo sobre os processos de que tudo tem um tempo. Como que eu trabalho isso? Eu trabalho histórias e eu trabalho uma forma da oratória da criança. Então, ela vai trazer história. Então, Carla, o que que você vai fazer no primeiro acompanhamento da Raíssa? Você vai falar assim: qual é a história que você mais gosta? Ela vai falar lá. Você quer contar para mim? Talvez ela falar, eu não gosto nenhuma. Tá, a que você gosta um pouquinho, então. Se ela tiver dificuldade, você traz a sua. Você pode falar assim, ó, eu, por exemplo, eu, Adilson, né, eu sempre falo isso, eu amo a história da Bela e a Fera, pelo conteúdo. E por que que eu amo? É que quando ele se transforma no príncipe, ela não olha para ele e se apaixona pela beleza dele. Ela fica recuada, ela só vai ficar feliz na hora que ela olha nos olhos dele, porque os olhos dele continuam igual. E aí diz o quê? O que é verdadeiramente o amor. Não é a aparência física, é além daquilo. Aí eu vou falar isso para a criança e ela vai trabalhar. Depois nós começamos o processo do luto como? Contando uma história coletiva junto. Nós vamos criar uma história. Então, o que você vai fazer, cara? Você vai criar uma história com ela. Nessa história, você fala assim: bom, vamos pensar, como que será que vai ser o mundo em 2030, Raíssa? O que que você acha? Daí, 2030 não está tão longe, né, gente? 7 anos. Aí você pode colocar qualquer data. Aí você fala, como que seriam as pessoas? Vai ter carro voador? Aí ela vai começar. Aí eu começo a trabalhar. Daí, para finalizar essa história, você parou para pensar, Raíssa, que talvez a gente não esteja em 2030? Daí vai dar aquele choque, né? Que é a questão do luto. Daí ela vai falar assim: então, nós nunca sabemos quem vai estar do nosso lado amanhã. Ou daqui 1 ano, daqui 7 anos. E aí você vai terminar a sessão com essa dúvida nela. Então, aí como que você termina? Então, que bom que nós estamos aqui hoje, vamos viver hoje, vamos aproveitar hoje que nós estamos aqui, vamos aproveitar a avó, o vô, o tio, a tia, o cachorro, o gato, o periquito, a plantinha, sabe aquele detalhe? E termina a sessão assim. Aí nós vamos dar prosseguimento como? Com atividades daí para ela de construção. Jogos, quebra-cabeça, atividade e sempre trazendo o que dela? A oratória. A oratória. Uma coisa que é muito importante, Carla, observar neste caso, quem é a referência de mãe dela. Porque teoricamente não será avó, mas ela pode ter uma tia, você enquanto professora, ou alguém totalmente fora, mas que aí às vezes até um personagem, uma figura, ou a mãe de uma amiga, às vezes ela nem tenha contato, mas ela vê a mãe indo buscar todo dia. Opa, eu queria ter essa mãe, entendeu? E aí é referência dela, certo? Então, próximo atendimento com ela, vai falar sobre histórias, contar histórias, pode fazer uma brincadeira, pode trazer qual é a ideia. E uma coisa que vai ser um desafio para você, Carla, e isso é importante eu falar, ela tem que entender que você é a terapeuta dela naquele momento e não a professora. Então, vai ser um desafio para você ficar igual ela, porque é você que vai descer de certa forma. Não que você esteja acima, mas você vai ter que se igualar a ela. Então, por isso a importância, de repente, sentar num local igual, ou perto, escrever junto, recortar junto, construir algo junto, você e ela, tá? E em alguns momentos você fala, ai, não estou conseguindo, você consegue, ou faça isso aqui para mim, porque aí a igualdade, porque senão o vínculo não vem, e aí talvez ela fique ainda assim. Mas você vai ver que eu acho que vai ser bem tranquilo, certo? Certo. Gente, então, esse primeiro caso nós vamos acompanhar, tá, Carla? Né? Se você permitir, nós vamos trazer. Depois eu Sim. vou colocar no grupo algumas ideias de jogos e brincadeiras sobre esse caso, tá bom? Uhum. Agora, gente, é o seguinte: eu vou fechar esse Zoom, gravar, porque eu vou colocar caso 1, e eu já vou mandar outro link
tá? Para a gente trabalhar o caso 2, que nós estamos terminando. O caso 2 é um caso bem complexo e muito real aí para todo mundo, tá bom? Então, assim, só o tempo de eu fechar aqui a gravação, arrumar as coisinhas e já coloco lá no grupo o caso 2, tá? O caso 2, nós vamos fazer uma atividade prática. Quem não tá com lápis e papel aí, por favor, estejam que eu vou fazer uma atividade prática com vocês, tá bom? Questão assim de no máximo 2 minutinhos eu tô de volta aí. Estamos de volta, certo? Valeu, gente.